Boa tarde, pessoal. Continuando com o conteúdo de geometria analítica que eu venho falando, hoje eu vou falar especificamente do coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular da reta? Pensa na palavra angular, né? O ângulo, a inclinação dessa reta. Se essa reta está paralela, se ela está perpendicular, se ela está inclinada na direita ou na esquerda, né? Então, nós temos esses 4 casos aqui. O primeiro, a gente sempre relaciona com o eixo X, né? Então, se ela está assim, ela está paralela com o eixo X, certo? Então, essa reta R, o alfa dela, o alfa é o ângulo, né? Então, o alfa dela é 0, porque ela não está inclinada, ela não subiu nem desceu. Ou seja, para a gente calcular o m, que é o nosso coeficiente angular, esse m é o coeficiente angular. Nada mais é que calcular a tangente desse ângulo. Por quê, né? Então, vamos vir para esse esquema aqui meu. Tá vendo que esse aqui, ó, é o próprio plano cartesiano, é isso aqui, ó, a reta do seno e do cosseno. Então, onde que eles chegam, né? Os valores chegam na reta tangente. A relação tangente, né? Relação trigonométrica é aquela reta que tangencia a circunferência. Então, nós sempre vamos analisar a tangente. Então, tangente de 0, se a gente olhar aqui no gráfico, tangente de 0, 0, certo? Agora, se a nossa reta é perpendicular ao eixo X, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, se o alfa é 90, tangente de 90 graus. Então, vamos pensar. Tangente de 90 graus, se você... Vem mais perto um pouquinho para mostrar o 90, por favor. Aqui, se você pegar e tentar chegar, se você vir reto ao 90, ele nunca vai chegar na reta tangente, porque ela é paralela, né? Então, ou seja, não existe a tangente de 90 graus. Então, se ela estiver perpendicular, vocês vão falar que não existe coeficiente angular. Agora, se ela estiver inclinada para direita, assim, para cima, a gente não sabe aqui o valor exato, mas significa que o alfa está entre 0 e 90 graus. Então, a tangente dele vai ser maior que 0. Isso a gente sabe, porque se você pegar esses casos aqui, ó, todos vão chegar em valores positivos, né? Depois eu vou falar melhor esses valores. E aqui o contrário, quando ele estiver descendo, é como se o alfa estivesse entre 90 e 180. Ou seja, os valores deles vão estar chegando, por exemplo, 120 graus, ó, se a gente aprofundar, ele vai chegar em valor negativo aqui para baixo, certo? Então, são esses os casos. Agora, para a gente calcular o coeficiente angular, porque nesse caso dá para ver, nesse caso dá para ver, nesses dois não, né? O que nós vamos usar? Nós vamos estar usando as variações de distância, né? Então, delta y pelo delta x. Delta y é a distância dos y, né? Então, yb menos ya. E o delta x, xb menos xa. Certo? É assim que nós vamos calcular. Só que antes disso, vamos estar lembrando aqui um pouquinho da tangente de cada um, porque vai usar no meio dos exercícios. Então, vamos lá. Tangente de 0, nós já falamos que é 0. Tangente de 30 graus. Pra gente lembrar, tem aquela tabelinha trigonométrica, que eu já deixei pronta pra vocês, e no meu canal tem uma musiquinha dos alunos cantando, que é uma paródia e tal, que dá pra lembrar fácil, né? Então, tangente de 30 graus, ó, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E tangente de 60, raiz de 3, certo? Que são esses mais usados aqui, ó. Então, aqui é 1, aqui, não, opa, aqui raiz de 3, aqui é 1 e aqui raiz de 3 sobre 3. E para baixo é a mesma história, só que é negativo, né? Então, ó, o 90 não existe, né, que a gente falou. O 120, ele vai ligar aqui, ó, no menos raiz de 3. O 135, ele vai vir no menos 1. E o 150 vai vir no menos raiz de 3 sobre 3, tá? Então, esses daqui é bom vocês saberem, não é de cor, né, mas tem que saber um pouquinho. E essa tabela trigonométrica a gente tem que lembrar os valores da tangente, certo? Agora, vamos passar um exemplo e depois alguns exercícios. Então, se você pegar... Então, eu vou dar uma diquinha aqui. O coeficiente angular é o delta y pelo delta x. Então, pensem assim, ó. Vocês podem decorar assim, ó. A parte deitada... Opa, contrário. Em pé sobre deitado. Desculpa. Em pé sobre deitado. Né? Porque é a parte do y que está em pé sobre o x que está deitado. Então, se a gente tem... vamos pensar aqui nos pontos
aqui 2 e 3, e aqui no 4, e esse aqui vai lá no 8. 8, certo? Então, você tem o ponto A aqui e o ponto B aqui. Então, vamos lá. O M vai ser YB menos YA, né? Então, 8 menos 4, dividido